Nesta semana nós vamos fazer uma experiência literária, assim como eu já havia dito. Você está assistindo esse vídeo na sexta-feira, ela já está concluída, mas hoje é segunda. Todos os 5 dias úteis dessa semana nós vamos usar para colocar algumas coisinhas em teste. Para hoje, Sanches e Dulcineias, eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós falamos de literatura, dentre aquilo que o Quixote aborda, que tem a ver com essa obra literária maravilhosa. Eu tenho trabalhado muito nos blogs aqui pesquisas, e eu vou pesquisando, vou encontrando e me faz repensar um pouco a minha relação com a literatura. Todas essas pesquisas que eu vou citar aqui, eu vou estar colocando um link aqui embaixo para depois você ter acesso tanto à reportagem quanto à pesquisa em si, aquelas que foram publicadas. Pois bem, Forward PS é uma empresa que trabalha com soluções para a proatividade, ou seja, ela investe e desenvolve em pesquisas, métodos e produtos na área de tecnologia que auxiliem na produtividade, na rentabilidade de várias coisas, de várias seções. Eles fizeram uma pesquisa aqui no Brasil via internet com mais de 4.000 pessoas em 22 dos estados brasileiros, perguntando várias questões, dentre elas, quais eram os principais pontos das suas vidas que eles procrastinavam, aquelas atividades que sempre adiavam, nunca começavam, deixavam para depois. Dentro dessa pesquisa, 97,4% das pessoas, desses 4.000, responderam que eram sim procrastinadores. E de todas essas listagens ali das coisas que mais se colocavam para depois, estava em primeiro lugar exercício físico e leitura. E o que é que essa pesquisa tem a ver com o vlog dessa semana? Na verdade, nós vamos tratar de várias pesquisas hoje. Tenho pesquisado e visto muitas coisas sobre como o exercício físico pode auxiliar na literatura e a leitura, o processo de leitura auxilia também durante o processo físico, como essas duas áreas se correspondem. Sabe aquela história de corpo sã, mente sã? Por aí. Eu já falei em outro vlog aqui passado com vocês como a descoberta das minhas intolerâncias alimentares prejudicou no período quando eu não sabia, quando eu não tinha o diagnóstico, eu comia o alimento, não conseguia me concentrar, dor no estômago, enxaqueca e tal, com saúde física, tá relacionado. O exercício físico, eu acredito que poderia ser a mesma forma. A partir daí, me veio a ideia de fazer um teste essa semana com algumas questões. A professora Andréa Canaz Deslandes, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ela é da área de educação física, mais propriamente na época da pesquisa, ela era coordenadora do laboratório de neurociência do exercício. E ela estuda exatamente isso, a questão cognitiva com o aspecto da atividade física. Nessa entrevista, dentro dessa pesquisa, ela diz que o exercício físico ele não é apenas importante para prevenir doenças cardiovasculares, doenças reumáticas, por exemplo, mas doenças do cognitivo, do cérebro. Além de prevenir, o exercício físico aprimora o funcionamento do cérebro naquele momento, naquela época na qual ele está sendo feito. Ou seja, exercício físico também torna o cérebro saudável. Em outra pesquisa, o professor João Paulo Boran, da Unicamp, professor do Departamento de Ciências e Esporte, exatamente, também, mais uma vez, essa correlação. Uma outra pesquisa, ele descreve como a atividade física regular, isso é muito importante para o que nós vamos tentar reproduzir essa semana. Ativa todo o sistema, todo o funcionamento do nosso organismo, todo ele, principalmente a estrutura cardiovascular e o cérebro. Por isso que o sistema do estudante ou da pessoa que lê, que está criando coisas, não só recebendo, lendo, mas produzindo conhecimento, potencializará tanto o seu cérebro quanto a circulação do corpo. Pode, dessa forma, auxiliar tanto o cérebro, quanto o coração, quanto os pulmões. E essas 3 áreazinhas também, se trabalhadas fisicamente, auxiliam no aprendizado. Lembra da professora Andréa, lá da outra pesquisa? A pesquisa dela vai concluir que não interessa se é exercício aeróbico, se é musculação, ambos auxiliam no desempenho cognitivo. Se são feitos os dois juntinhos, ali, obviamente, isso se potencializa. Todas essas pesquisas e descobertas e análises me levaram a uma outra pesquisa. Na verdade, é uma dúvida que me fez ir atrás das pesquisas. Já que o nosso foco é a leitura, o estudo, não o exercício físico necessariamente, qual seria o melhor momento, então, para que eu desempenhasse ali a minha leitura? Antes ou depois do exercício físico?
Vamos para outras pesquisas, agora internacionais. 2 universidades, uma na Escócia, a outra na Holanda, se juntaram e fizeram um estudo com 72 pessoas. Eles separaram, colocaram algumas pessoas no grupo para fazer a leitura depois, outras para fazer a leitura antes do exercício, outras para fazer sem exercício. Enfim, fizeram vários grupos de teste, grupos de controle dentro da pesquisa, e eles constataram que o exercício físico tem um melhor desempenho, né, melhor realizado, algumas horas depois da atividade cognitiva, do estudo. Larissa, você disse que o foco não é o exercício físico, é a leitura. Ok, mas presta atenção. Esses cientistas chegaram à conclusão que o resultado positivo se deu porque durante o exercício físico eram liberados alguns neurotransmissores, né, através dos hormônios, de algumas substâncias no corpo, como a adrenalina e a dopamina. E isso auxiliaria na retenção de informações pelo cérebro. Se durante o exercício físico nós liberamos bastante dopamina, que é o hormônio do bem-estar, que controla o nosso humor, e também o exercício físico auxilia na oxigenação na corrente sanguínea, no cérebro, no coração, em todo o nosso corpo, ele pode potencializar a nossa concentração durante o estudo ou a leitura. Só que esse estudo da Universidade da Escócia e da Holanda perceberam aqui, o ideal seria não ser feito exatamente após o exercício físico, alguns minutos, meia hora ou horas após o exercício. Então você toma o seu banho, relaxa, faz o seu lanchinho pós-treino, que for necessário, e depois você começa a leitura. E é isso que nós vamos fazer durante esta semana, e estar gravando e registrando para vocês e tentar analisar como isso funciona. É verdade que será um pouco período? Sim, só 5 dias. Então talvez nós façamos aqui, dependendo do resultado, nós podemos testar algo maior, mais extenso depois. A ideia é estar durante a semana lendo uma obra. Eu vou estar com o meu caderninho aqui anotando quantidade de leitura a cada meia hora. Vou ler todos os dias, meia hora após o exercício e uma meia horinha no momento assim antes do exercício ou bem depois que eu esteja em repouso completo do meu corpo. De segunda a sexta vou gravar, registrar e a gente volta aqui para conversar direitinho na sexta-feira. Poderia fazer isso com Madame Bovary, que é o livro que nós estamos lendo na jornada de leitura conjunta? Poderíamos, mas eu correria o risco de acabar passando da meta de leitura da semana. Então nós não vamos fazer com Madame Bovary. A propósito, essa semana nós estamos lendo a primeira parte do livro. Esse livro ele é dividido em 3 partes, nós vamos lê-lo durante esse mês de abril. Então, se você ainda não está por dentro, acessa aqui no card o vídeo de apresentação para entender como vai funcionar essa JLC, tá bom? Então, nós vamos ler um dos livros que vai entrar na nossa sequência dos 5 autores pernambucanos, A Valovara, um livro modernista com um formato diferente que talvez possa atrapalhar, mas enfim, vamos conversando. Então, é isto. Caderninho em mãos, cronômetro aqui no celular, A Valovara, tênis, meia, e eu volto aqui após cada leitura todos os dias para dar um feedback para vocês. Concluída primeiro dia, primeira leitura pós exercício físico, em meia hora nós lemos 13 páginas. A partir de agora, 30 minutos, segunda etapa de leitura da segunda-feira. Dizer que o primeiro dia do nosso teste de leitura com e sem exercício físico está concluído. Hoje é segunda-feira, nós lemos de manhã após o exercício físico durante meia hora 13 páginas e agora em repouso, após muito tempo, várias horas depois do exercício físico, no período das 5 horas do entardecer já, nós lemos exatamente a mesma quantidade de páginas, 13 páginas em meia hora. O que me espanta é que não é apenas também uma questão de exercício ou sem exercício, mas eu percebo que eu escolhi também um livro que tem uma linguagem diferente, tem uma mudança de narradores, de pedaços de histórias cortadas
muito rápida. Talvez depois, na quarta-feira, na quinta, talvez eu já esteja no ritmo desse livro, né? Já faça parte do ritmo da obra. Provavelmente esse cenário mudará e nós conseguiremos, talvez, ter algumas informações mais específicas, mais detalhadas do pós-exercício físico e do momento de repouso, já que nós temos esses outros fatores que também estão interferindo. Hoje é terça-feira e agora, após o exercício, nós lemos 14 páginas. Apenas uma a mais que ontem. Mais tarde nós lemos no momento sem exercício físico e veremos. Hoje, terça-feira, nós já tivemos uma pequena diferença, assim. Hoje do exercício eu li 14 páginas e agora são 3 horas da tarde, mais ou menos, e eu li apenas 12, o menor de todos até agora, né? Ontem foram 13. Talvez também porque eu já produzi muita coisa, já dei aula, então isso acaba tirando um pouco da minha concentração em alguns sentidos. A minha concentração de manhã, após o exercício, realmente estava mais direcionada do que agora. Quarta-feira e nós vamos ter uma invertida às 6h20 da manhã. De hoje vai ser muito puxado, tem muitas coisas, então eu já vou fazer a leitura em repouso agora. Eu acredito que eu não vou conseguir arranjar um espaço para não correr o risco. E o exercício eu só vou fazer à noite. Vejo que com atenção, as agonias que vão ser no dia, pode ser que dê uma relaxada. Primeira vez que o repouso vai ser colocado primeiro, então talvez a necessidade realmente de um outro vídeo fazendo isso por um mês para ver de fato como é que se desenvolveria. Talvez pela minha ansiedade, realmente é necessário passar por mais tempo. Talvez existam uns fatores internos que atrapalharam a leitura de hoje. Foi o menor resultado até agora, 10 páginas só em meia hora. As tensões das ansiedades para o dia estão me cortando um pouquinho isso. Estaremos de noite para ver o que vai acontecer. Olá, Sanches e Dulcineias. Hoje, quarta-feira, o nosso cronograma segue, mas sai um pouco do horário. Não consegui fazer os exercícios de manhã, fiz agora pela noite, são 9 horas da noite, terminei todos os meus exercícios. Já fiz a leitura com repouso, foi a menor até agora, com menor rendimento. Eu não digo nem só de quantidade de palavras, mas de retenção mesmo. O de hoje foi bem puxado, eu não consegui me concentrar muito. Pois bem, acredito que nós tivemos o nosso melhor rendimento até agora, especialmente um dia muito corrido, muito cheio de atividade mental. Quando eu faço exercício físico, eu equilibro isso, eu tiro muito da atenção do dia, mas querendo ou não, ao mesmo tempo que eu relaxo, eu acabo despertando, então a minha concentração dessa vez foi maior e, de certo modo, o exercício de hoje também foi mais intenso. A ver. Amanhã nós verificaremos, então, uma diferença aí de 10 páginas, a maior diferença até agora. Amanhã, quinta-feira, é o último dia do mês e penúltimo dia do nosso teste. Hoje é quinta-feira, eu terminei os exercícios agora e vamos começar mais uma sessão. Concluída a leitura pós-exercício da quinta-feira e acabamos tendo o mesmo resultado de ontem, que foram os melhores resultados da semana até então. 15
páginas. Acredito, novamente pelos mesmos critérios, apesar de ser pouco tempo para fazer essas análises, elas podem parecer apressadas, mas tanto a semana vai passando, vai ficando mais tranquilo, noite de repouso melhor, e especialmente está entrando não só no clima, mas entender na construção desse texto. Esse texto do Osmanis não é fácil, ele é bem partido, bem com várias histórias dentro de outras. De acordo com a pesquisa da professora Andrea, essa comparação que se faz da leitura após o exercício e da leitura após repouso, esse repouso tem que ser uma distância de 4 horas, porque os cientistas analisaram que essa presença da dopamina, da reoxigenação e tudo mais que acontece no exercício físico dura até 4 horas ali, tem essa influência. A minha leitura tá sendo assim, no máximo 15 minutos após o exercício, que é o tempo simplesmente de beber água e tomar banho. E a leitura com repouso sim, de mais de 4 horas, algumas até 8 horas aí de distância. Então daqui a mais de 4 horas vou ler a parte em repouso desta quinta-feira. E amanhã nós nos encontramos para concluir essa experiência. Já se passaram mais de 4 horas, aproximadamente 6 horas e meia que eu fiz a leitura pós-exercício físico, e vamos ler as páginas do Em Repouso da quinta. Hoje nós tivemos um resultado bem distinto do de ontem, na verdade, com uma diferença só de 5 páginas. Hoje também foi só de 2 páginas, mas lembrando que hoje nós mantivemos a mesma quantidade das páginas do exercício de ontem. Foram 15 páginas em 30 minutos e agora em repouso foram 17. Não foram apenas mais páginas em repouso que exercício, mas mais páginas que qualquer outro momento dessa semana. O que indica também o nível de concentração nesse momento e também está pegando a velocidade, está compreendendo. Agora, né, esse texto ele é muito partido, são vários textos dentro do mesmo livro e agora tá fazendo um pouco mais de sentido. Por isso, amanhã é sexta-feira, tudo bem corrido, bem agulhado para entregar o vídeo ao meio-dia, se possível, e vamos encerrar esse pequeno teste. Então, Sanches e Dulcineias, agora, sexta-feira de manhã, nós terminamos, não o livro ainda, mas a nossa experiência. Já passamos de um quarto da obra, porque estávamos lendo exclusivamente nesses momentos para fazer essa experiência, mas agora a leitura vai andar um pouco mais, vou dedicar mais tempo a ela. E nós voltamos para a média agora, pelo menos esse dia de repouso, como nos primeiros dias, na segunda, terça. Foram 14 páginas nessa última meia hora. Eu tive uma certa dificuldade em me concentrar por causa do tempo, ansiedade para lançar o vídeo ao meio-dia, né, dentro do horário estipulado. E de modo geral nós tivemos isso. Na segunda-feira a mesma quantidade de páginas, na terça uma diferença de 2 páginas a mais com exercício, na quarta de 5 páginas a mais com exercício, na quinta-feira foi o contrário, foram 2 a mais com repouso e agora 2 a mais no exercício. Então não podemos analisar isoladamente só isso, mas de modo geral sim, com o exercício há uma maior leitura de páginas, mas o que eu pude constatar é que independentemente da quantidade de páginas, a minha concentração fica melhor quando eu a leio após o exercício físico. Acredito que exatamente por ser ansiosa e estar com muitas atividades, muitas coisas para resolver, eu tenho uma maior dificuldade de concentração e, de uma certa maneira, a Valovara é muito cortada, tem vários fluxos. Eu pretendo fazer uma leitura depois dividindo e lendo os livros dentro do livro, né? Cada sequência de história, não de forma linear, mas da história mesmo em si. Posso até repetir para ver isso também. Realmente, se tivesse feito com Madame Bovary, teria terminado todo o livro em uma semana. Então é isso. Nesse nosso recorte, com essas nossas condições de temperatura e pressão, foi constatado que realmente o exercício facilita a leitura.
auxilia na concentração, auxilia no estado do corpo também, né? Diminuição da atenção, relaxamento para estar mais entregue, mais concentrado. E tem uma frase da professora Andréa Deslandes, lá da UFRJ, que fez o estudo citado aqui na segunda-feira, né, quando eu apresentei na introdução. E ela diz uma frase muito interessante para fechar a pesquisa, que deveria ser colocada aqui no vídeo também, mesmo com essa experiência sendo muito interessante. Essas questões são importantes, porém o indivíduo precisa, antes de tudo, de liberdade para optar pelo que lhe agrada e se encaixa no seu calendário. Qualquer movimentação ajuda. Então eu acho muito legal ela usar esse ponto, movimentação. Tanto no exercício, se você vai à academia, se você joga futebol, se você prefere basquete, vôlei, não gosta de estar ali quadradinho, fechado, prefere fazer ao ar livre. Qualquer movimentação, esse cuidado com o corpo físico e a movimentação no cérebro, né? Também se estimular, ler livros diferentes, de autores, de propostas diferentes, livros literários e não literários, para exercitar o cérebro nesses diversos formatos, é válido. Toda movimentação é válida, o que importa é nós estarmos sempre cuidando da nossa mente e do nosso corpo somente sã. Eu, como cristã, acredito que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, ele é nos dado de presente. Tanto o nosso corpo, quanto o nosso corpo também aqui, a nossa mente, precisam desses cuidados, desses exercícios. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Espero que vocês tenham gostado da proposta desse vídeo. Me conta aqui embaixo se você pretende fazer experiência, se você já fez algo parecido, quais resultados você chegou, se você já começou a cronometrar. Algumas pessoas têm esse costume de controlar o horário, ver como está rendendo a leitura, para ver também os seus processos, os seus desenvolvimentos cognitivos. Me conta aqui embaixo ou sugira algum outro tipo de experiência que você acha interessante que nós podemos fazer por aqui. Segunda-feira eu te encontro para nós conversarmos sobre a primeira parte do Madame Bovary. E enquanto isso, nós possamos sair da biblioteca e ver muito além dos moinhos de vento. Valeu!